Olá pessoal, direto ao ponto aqui. Bom, a verdade é que avançaram nas últimas horas as tratativas para a volta de Luan para o Grêmio. A informação de ontem à noite era de que a aproximação é cada vez maior, já há uma concordância do Luan em termos de salário que receberia aqui no Grêmio, um salário obviamente muito, mas muito menor do que aquele que é pago pelo Corinthians nesse momento. Possivelmente o Corinthians venha a completar os valores, o Grêmio pagaria X, o Corinthians pagaria X mais Y, para que o Luan concordasse em abrir mão de vencimentos que são muito maiores lá em São Paulo. Então, do ponto de vista financeiro, parece que há um ajuste e existe a expectativa de que até o final desta semana o Luan possa ser anunciado outra vez como jogador do Grêmio. E me cabe aqui fazer diretamente a pergunta para você, que me dá a honra de estar inscrito aqui no canal. O que é que você acha disso? Eu fiz um vídeo na semana passada, logo depois da entrevista do técnico Renato, dizendo que gostaria que o Luan retornasse, que havia tratado desse assunto já com o presidente Alberto Guerra, e eu percebi muitos comentários de pessoas que não querem o retorno do Luan. Muitos torcedores fazendo restrições ao comportamento do jogador, entendendo que aqui a vida dele seria tão desregrada como está sendo em São Paulo atualmente. E essa, todos nós sabemos, é a principal razão do afastamento do Luan do elenco do Corinthians. Então, muita gente dizendo que não é uma boa, o Grêmio deveria buscar outras soluções. Não acreditam que nem mesmo o Renato, que é um especialista, pelo menos em vários momentos, conseguiu recuperar jogadores, nem mesmo o Renato estaria preparado para essa tarefa. E eu estou aqui reiterando a pergunta: o que é que você acha disso? Porque o pensamento do torcedor, ele tem que ser ouvido. Futebol não é mágica, nós sabemos da capacidade de agrupar que tem o Renato Portaluppi, que certamente nesses meses todos aí, ou pelo menos nos últimos dias, tem conversado com o Luan, seguramente tem buscado saber o que é que está acontecendo. O Renato também não iria se expor tanto numa entrevista coletiva, sugerindo a volta do Luan, se não tivesse recebido uma espécie de promessa do jogador. Pô, chefe, contigo aí, o senhor sabe, a coisa é diferente. Imagino que o Luan tenha falado esse tipo de coisa para o Renato, para que ele se expusesse tanto assim, né? O Renato é um técnico cada vez mais respeitado no cenário brasileiro, mas ele sabe que as coisas mudam muito rapidamente no futebol. Qualquer decisão errada pode se voltar contra ele. Renato, será que o técnico realmente pesou essa situação? Ouviu de fato uma promessa do Luan que, voltando para cá, o comportamento será diferente? Há muitas pessoas desconfiadas em relação ao que possa acontecer. Estou lembrando aqui de um vídeo que eu fiz cerca de 3 meses atrás, quando saiu a lista dos 50 jogadores do Corinthians para a Libertadores América, uma relação de 50 nomes que tem que ser enviada para a Comebol, e o Luan não aparecia, obviamente, nessa lista, e o vídeo que eu fiz decretava praticamente o fim da carreira de um ex-ídolo do Grêmio. Muita coisa aconteceu desde então, a partir desses 3 meses, e muitas coisas comprometedoras para o Luan, que abalaram ainda muito mais a imagem do Luan. Uma que até não é culpa dele, né? O jogador, quando está de folga, ele pode fazer o que quiser, mas essa invasão de um motel lá em São Paulo colocou de novo o Luan em evidência, e muita gente dizendo que ele teria que se cuidar um pouco mais. Reitero aqui, folga, o jogador tem direito de aproveitar, o próprio Renato falou a respeito disso. O fato é que há muita desconfiança em relação ao Luan. O Grêmio, ele precisa, e certamente a direção vai fazer isso, né? Porque já fez em outros momentos, agiu de maneira muito acertada a direção do Grêmio. Nem preciso falar aqui no principal nome contratado, né? Nem preciso falar no grande acerto que teve a direção do Grêmio. Então é uma direção confiável, ou quase confiável, né? Também não é 100% do ponto de vista de contratações. Penso o seguinte: caso traga o Luan, o Grêmio não pode parar por aí, né? Não pode parar por aí. Ele sabe que o Luan não será, pelo menos num primeiro momento, a solução para todos os problemas do ataque. Aliás, o Grêmio
Tá naquela, né? Defesa sofrendo muitos gols, ataque tendo que compensar. Será que o Luan teria condições aí em pouco tempo de ser de fato essa peça que vai agregar tecnicamente ao ataque do Grêmio? Tô de novo colocando o assunto para você aqui, porque a coisa teria evoluído. Teria evoluído. Eu não gosto de falar em valores pagos para jogadores de futebol, mas o que se diz é que um salário infinitamente menor do que aquele que é pago para o Corinthians seria proposto para o Grêmio. Evidentemente que há uma negociação a ser feita com o clube paulista. Será que o Corinthians vai aceitar emprestar o Luan de graça? Imagino que sim, porque não tem espaço mais lá o Luan, né? A presença dele não é bem-vinda nos treinamentos do Corinthians. Vamos seguir conversando aí, minha gente. A questão talvez se resolva nas próximas horas. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!